Vamos falar com Jesus. Deus querido, nós entramos na Tua presença, pedimos perdão das falhas, dos erros. Nós somos falhos, dependemos do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, não há, meu Deus, o que fazer. Só o Senhor pode nos dar força, esperança, vigor, energia, entendimento, capacidade para ver aquilo que nós estamos vendo. Só o Senhor pode nos capacitar para viver uma vida digna e uma vida abençoada. Perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre nossas vidas, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre o Teu povo que aqui chegou. Cada um precisa, certamente precisa ouvir algo, vem em busca de algo, tem sede do Senhor, está te buscando um encontro, um crescimento, uma maturidade, a sabedoria, a inteligência espiritual, visão, quer te conhecer profundamente, andar contigo. Tudo aquilo que cada um precisa, começar por mim, eu peço que o Senhor venha e nos dê, nos entregue. Nos ajuda a sair daqui mais crescidos, maduros, prontos para avançar, com a visão ampla, com o entendimento melhor de nós mesmos, da vida, daquilo que nos rodeia, aquilo que está acontecendo e nós não estamos nem percebendo. Nos ajuda. Nós queremos crescer. O pedido é esse, a oração é essa. Nós precisamos crescer. Crescer no Senhor. Cresçamos em tudo. Paulo disse, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o caminho é esse. Crescer. Nós queremos crescer. Então, que essa reunião traga isso para nós. Crescimento. Que é isso que nós precisamos. Sair daqui de uma forma diferente. Bem mais profundos. Não chega de estar no raso. Nós queremos entender tudo aquilo que às vezes está oculto aos nossos olhos. E sobre nós mesmos, aquilo que está oculto a nós mesmos. Nos perdoa, nos cubra com Teu sangue, assuma o controle do trabalho. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Todas as obras do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Todas as obras do inferno, inveja, olho gordo, maldade, pragas, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, sobre essa reunião, sobre o ministério Mudança de Vida, sobre todos nós. Venha ao nosso encontro, assuma o controle do trabalho e nos encha de poder. Obrigada, Deus. Obrigada por esse dia, pela salvação, por essa oportunidade. Amém. Amém, amém. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Hoje você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor, sentem-se. Aqui em Mateus 7:6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Toda vez que você dá o que é sagrado aos cães, você atira pérolas a porcos, eles vão pisar nisso. Porque não tem importância. Os cães não reconhecem o que é sagrado. Muito menos os porcos. Se aquilo é apenas lama, mas lama ou pérolas. Eles vão pisar, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Toda vez que você pega o que é sagrado,
aquilo que é precioso e desperdiça, ou coloca nas mãos de quem não tem espírito nem sabedoria para receber, isso volta contra você. Isso cabe também quando você tem um relacionamento com Deus, e você troca isso por um relacionamento humano, por algo material. Isso volta contra você. Toda vez que algo ocupar o lugar de Deus na sua vida, você, de alguma maneira, está dando a cães o que é sagrado e pérolas a porcos. Toda vez que você troca, priorizar, ao invés de priorizar a Deus, tira Deus do seu lugar e coloca outra coisa, aquilo no final vai voltar contra você. A Bíblia diz ainda em Eclesiastes, eu não peguei aqui, mas que há ocasiões que pessoas, homens, dominam sobre outros para a sua própria destruição. Então, tudo que às vezes as pessoas acham que elas estão tendo muitas vezes elas acham que elas estão tendo uma vantagem, levando vantagem naquilo, elas estão ganhando alguma coisa em controlar uma pessoa. Há ocasiões que isso pode acontecer, só que é para a própria destruição da pessoa. Então, não seja estúpido em achar que você manipula uma situação, você está controlando alguém, e você tem poder sobre aquele alguém, e aquilo não vai voltar de forma danosa contra você. Também, não pense que quando você coloca outra coisa no lugar de Deus, seja qualquer coisa, desde um bem a uma pessoa, até mesmo um filho, no lugar de Deus, isso volta contra você também de forma prejudicial. Você vai ser prejudicado. Aqui em Juízes 16, do 4 ao 21, diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Tudo começou, como Deus vem falando, com um sentimento. Eu vou ler tudo, porque eu creio que é importante, mas é importante que eu puxe um pouco do Sansão. O Sansão jogou o que era sagrado, ele deu a cães. Pérolas ele jogou a porcos, para porcos. Ele sempre achou que ele tinha controle da situação. Por onde ele passou? Ele desrespeitava as leis, ele passava por cima daquilo que ele não podia passar, porque ele era muito forte, ele sabia que Deus era com ele, e ele foi se aproveitando da situação. Ele era emocional, orgulhoso, carente nitidamente, negligente demais com as coisas de Deus, passional, bipolar, totalmente dominado por sentimentos. Ele tinha uma carência. Então, a Dalila não foi a única mulher da vida dele. Ele tinha tentado. Ele casou com uma filisteia.
Ele tinha mulheres no seu povo, mas ele foi buscar no povo filisteu. Ele sempre estava se envolvendo, ele estava sempre envolvido com a mulher, e com a mulher errada. Como tem, aí você pode trocar. Mulheres sempre envolvidas com homem, mas com homem errado. Envolvidas com amizade, mas com uma amizade errada. Envolvidas em um relacionamento, seja de amizade, seja mais errado. Então, não vamos prender só o Sansão com uma mulher. Abra isso e vá analisando. Ele sempre esteve com alguma mulher. Ele, pelo jeito, não aguentava ficar sozinho. Ele precisava estar com uma mulher, nem que fosse uma prostituta, porque ele se envolvia com prostitutas também. Porque ele era carente, e ele lançava, ao invés dele lançar a ansiedade dele, que era nítido que ele era muito ansioso, em Deus, porque ele foi gerado para ser juiz em Israel. Então, ele tinha um futuro brilhante, um destino brilhante. Sabe quando uma pessoa vem ao mundo com um destino soberano, brilhante, maravilhoso, grandioso, para produzir grandes frutos, para fazer algo de extraordinário? O Sansão, ele já foi gerado para ser juiz em Israel. Gerado para ser juiz em Israel. Foi criado por uma família que amava muito, gostava dele, os pais. Ele foi mimado, foi cuidado, foi tudo. E ele estava acostumado a fazer as coisas do jeito dele. Ele tinha a direção de Deus, ele teve direção dos pais, conselhos, os pais deram. Mas mesmo assim, ele não seguia, ele não ouvia ninguém. No final das contas, ele fazia as coisas do jeito dele. Sabe aquele tipo de gente que não ouve ninguém, que tem uma arrogância, está recebendo um conselho, uma direção, mas vai lá e faz do jeito que vai prejudicar, não do jeito certo. E assim ele foi seguindo a vida dele. Ele tinha um futuro brilhante, um destino brilhante, como eu acabei de dizer. Ele foi gerado para ser juiz em Israel. Então, era para ele ter deixado um legado maravilhoso para todo mundo. Ele foi gerado para liderar Israel e, então, liderar bem aquele país, cuidar do povo, defender o país. Sabe quando uma pessoa vem e está claro que Deus tem um propósito com ela, que Deus tem algo com ela, mas ela, por ser emocional, ansiosa, inquieta, insatisfeita, nunca nada satisfaz, é sempre uma inquietação, uma insatisfação. Eu quero alguma coisa que eu não tenho, eu quero alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ao invés dele estar focado no que Deus tinha com ele, e buscar a Deus, se envolver com Deus, se voltar para Deus cada vez mais, ele estava sempre envolvido com alguma situação que roubava dele. Que assim é a vida de muita gente. Sempre tem alguma coisa inútil, ela está envolvida com algo inútil que está roubando a vida dela, a energia dela, está desviando ela do caminho certo, está alterando o destino dela. Porque aqui está uma história de alguém que alterou brutalmente o destino. Alguém que veio com um poder, uma força, e terminou de uma forma vergonhosa. E não era para ser desse jeito. Mas
Foi falta dele receber direção? Não, ele tinha direção. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Como um monte de gente. O Sansão fazia todas essas coisas estúpidas, enganado, porque ele não sabia? Não, ele sabia. Mas é aquilo, né? A inconsequência. A pessoa decide ser inconsequente, a pessoa perde, vai perdendo o temor, e ela começa a fazer. E ela acha que ela tem um controle que vai terminar bem. Que ela vai fazendo. Eu conserto isso aí depois. Tem um monte de gente que vive assim, gente. Eu sei que está errado, mas... depois eu conserto isso. Depois eu peço perdão. Depois eu me acerto. Eu sei que está errado. Que tem de cristão que vive desse jeito? Eu sei que está errado. Eu sei que não é vontade de Deus. Eu sei que Deus não está nisso. Eu sei que eu estou errado. O Sansão era assim. E ele foi brincando com a vida. Ele foi brincando com Deus. Ele foi brincando com o pecado. Ele foi. Ao invés de ele se voltar para Deus, ele foi cada vez mais se unindo às pessoas erradas. Ao invés de ele priorizar a Deus, ele foi priorizando cada vez mais a sua carne e as suas vontades. Até que um dia, ele encontrou ele já tinha se casado, não deu certo. Ele se envolvia com uma mulher aqui, com outra ali, porque ele não queria ficar sozinho, porque ele queria uma mulher. Ele queria um relacionamento. Eu quero um homem, eu quero uma mulher. Eu quero isso para mim. Até que ele encontrou a Dalila. E ele entrou nesse relacionamento, ele era um cara carentão, ansioso, inquieto, orgulhoso, teimoso. Ele não sabia que isso não era mulher para ele? Sabia. Essa mulher tinha algo de Deus? Não. Ele não viu. Tudo estava ali. Viu. Mas ele desenvolveu um sentimento por ela. Ele se apaixonou por ela. Ou seja, ele passou a ter atração física por ela. Atração física. Não queria ficar sozinho, encantou com ela, foi ficando com ela. Essa mulher, existem pessoas como Dalila, porque existem pessoas como Sansão. O Sansão era tudo isso, e a Dalila era o quê? Sem caráter, mentirosa, falsa, dissimulada, hipócrita, manipuladora, controladora, fazia chantagem emocional. É aquele tipo de gente que de um jeito ou de outro eu vou te controlar. Eu vou tentar controlar, de um jeito ou de outro eu vou controlar a situação. Então a Dalila é como muita gente por aí. Se precisar chorar, chora. Eu preciso chorar um pouquinho mais, para ver se eu agora comovo um pouco mais, chora. Acho que eu não chorei bastante, chorar um pouco mais. Se precisar inventar uma dor, inventa. Se precisar inventar uma doença, inventa. Se precisar inventar uma mentira, inventa. Se precisar mentir, mente. De todas as maneiras. Não importa. O que eu tenho que fazer é para ter o controle dessa situação. Mas tem pessoas como Dalila, porque tem pessoas como Sansão. Se a Dalila teve controle sobre o Sansão, é porque o Sansão alimentou o controle dela. Se você alimenta uma coisa numa pessoa, ela é daquele jeito porque você alimenta.
E se ela age desse jeito com você, é porque ela sabe que de alguma maneira a leitura que ela está fazendo está funcionando. Então, enquanto as coisas estão funcionando, por que eu vou mudar o sistema? Quantas pessoas que são assim? Elas dizem, eu tenho Deus. Elas se apresentam como de Deus. Mas temor a Deus nenhum. No caso da Dalila, ela já ela deixava claro, ela não tinha Deus. Quem é que tinha Deus? Sansão. Quem conhecia Deus? Sansão. Quem recebeu muito de Deus? Sansão. Quem tinha o Espírito de Deus que se apossava, dominava a vida dele e ele matava 1000 de uma vez só? Sansão. Então quem tinha que ter respeito? Pela unção, pelo poder, pela honra, pela liderança, pelo destino que Deus havia determinado para ele. Sansão. Quem tinha a perder ou mais a perder? Era o Sansão. A Dalila não tinha a perder nada. O que ela ia perder? O que ela tinha quando chegou na vida dele? Quem era a Dalila? Não era nada. Quem era o Sansão? Juiz em Israel. Algumas pessoas, elas têm tanto com Deus. Tanto com Deus. Deus deu tanto a elas. Tanto. E elas tratam aquilo como nada. Elas se envolvem com qualquer pessoa. Elas trocam tudo aquilo que elas têm com Deus por nada. Por alguma coisa, algum momento, algum sentimento. Ele tinha muito. Ele foi gerado para ser juiz em Israel. Que é o que tantos vieram a este mundo com um destino brilhante. Deus tem feito coisas maravilhosas, tem mostrado o seu poder, tem caminhado, e de repente essas pessoas, elas se distraem. Ou, como Sansão, totalmente consciente, simplesmente acha que tem um controle, troca tudo aquilo que tem com Deus, tanta honra, tanto poder, o privilégio de ser a pessoa que ele era, feito por Deus, por causa de alguma coisa que não tinha nada a perder, que não tinha importância nenhuma, que não estava nem aí para ele, nem aí. Ele ainda tinha uma paixão, uma atração física por ela, alguma coisa do tipo. Ela só estava com ele por causa aqui no caso de dinheiro, mas quantas pessoas que estão com outro para tirar proveito de alguma coisa, alguma coisa. Alguma coisa. Estar com Sansão é melhor do que não estar com Sansão. E você tem que estar atento a isso, porque muitas pessoas o diabo coloca na nossa vida, simplesmente como sugadores. Pessoas chegam para sugar a sua energia, para sugar a sua relação com Deus, para sugar de você, e não coloca nada, só tira, não acrescenta, te afasta de Deus, te afasta do propósito. Isso pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso. Isso pode acontecer das mais diversas maneiras. Mas também nós podemos ter pessoas do tipo da Dalila, que são alimentadas dentro da nossa própria casa, e você não pode aceitar isso, você não pode alimentar. Aqui no caso, o Sansão nem era casado com a Dalila, ele podia simplesmente ter tomado uma decisão e saído daquilo.
Mas mesmo quando você está já, no caso dele, se ele tivesse casado, ele não podia ter alimentado. Se você tem um filho ou uma filha que age dessa maneira, você não pode alimentar. Entende o que eu estou falando? Para o seu bem e para o bem de todos. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo. Tem gente que o diabo coloca na sua vida para te induzir a algo. Só para te induzir. E é algo que vai algo que vai roubar coisas preciosas de você. A mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo? Para que o amarremos e o subjuguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Depois, disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Era assim a relação dele. Era escancarada, vergonhosa, porque ela não tinha nenhuma consideração com ele. Mas ele merecia isso aqui. Porque ao invés dele estar cuidando de Israel, cuidando daquilo que lhe foi confiado, como tem muita gente, ao invés de estar buscando a Deus, orando a Deus, cuidando das coisas de Deus, investindo no seu propósito de vida, no seu chamado, está envolvido com coisas inúteis assim, vazias, sem valor nenhum. Essas pessoas merecem encontrar esses problemas na vida, porque elas vão pegar com a própria mão. Quantas pessoas que, quando poderiam estar orando, estão sentadas diante de uma televisão assistindo uma porcaria? Elas vão pegar bênção no final das contas? Não. Elas poderiam estar orando, buscando a Deus, ouvindo uma palavra, investindo na vida espiritual delas. Elas estão fofocando no telefone. Elas estão na internet, em coisas ilícitas, erradas, pecaminosas. Atrás de algum relacionamento. Ou saber da vida alheia, sei lá o quê. Jogando a vida delas fora. Brigando com alguém. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Ele não estava vendo? Ela perguntava para ele, ela ia lá e fazia exatamente aquilo. Ele não viu que aquilo era uma cilada? Que ela estava, um homem experiente como ele, um homem de guerra, um guerreiro como ele era, não sabia? Sabia. As pessoas sabem quando elas estão correndo perigo, mas elas decidem arriscar a si mesmo. Elas sabem quando tem alguma coisa errada, sim. Mas elas preferem largar para lá e julgar aquele engano que a Bíblia diz: não se enganem, não se deixem enganar. Eu tenho controle. Pergunte às pessoas, eu que lido com gente há muitos anos: você não sabia? Sabia. Por que você seguiu? Achei que eu tinha um controle. Eu achei que eu tinha o controle. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Ele foi se acostumando a tudo, no final dar certo para ele. Ele revertia. Aqui, ó. Reverteu. Porque não era nada daquilo. Então ele achava que ele tinha um controle. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba. Mentiu para mim.
Esse tipo de gente, mas tem mais. Está em todo lugar. Ela queria pegar ele e se fazia assim de inocentezinha, boazinha. Você mentiu para mim, você não confia em mim. Você me fez de boba, você disse que me amava. Agora conte-me, por favor, como pode ser amarrado? Ok. Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Ele estava se divertindo, achando, está divertido até. Dalila o amarrou com as cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba, mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado, que obsessão. E ele não estava percebendo, mas ele achou que ele tinha um controle. E ela, se fazendo de uma pessoa inocente, que só queria saber. Mas ela estava ganhando para aquilo. Ela queria pegar ele mesmo. Ela não tinha consideração nenhuma com ele. Ela não tinha respeito nenhum por ele, não. Mas ele merecia uma Dalila. Porque ele devia estar cuidando de Israel, cuidando do povo de Deus. Ele devia estar agradando a Deus, ele devia estar envolvido com as coisas de Deus. Ele devia estar fazendo aqui, quando ele estava ali com ela, com uma mulher endemoniada, sem temor a Deus, que só estava usando ele, um relacionamento que ela só tirava, e que ela não tinha nada a perder, mas ele tinha tudo a perder, porque ele tinha. Ela não era nada. Quem era Dalila? Nada. Nós nunca ouviríamos falar de Dalila se não fosse o Sansão. Tem gente que a gente nunca ouviu falar que existe o quem? Não sei, nunca ouvi falar. Se não fosse o Sansão. Como é que a gente conhece a Dalila? Por causa do Sansão. Porque o Sansão, quando deveria estar envolvido com as coisas corretas, com as coisas de Deus, com as coisas que ele nasceu, foi gerado para fazer, ele estava lá, mais uma vez envolvido num relacionamento errado, porque ele era um carente, inconsequente, que não respeitava as leis de Deus, que não tinha temor a Deus e que não colocava Deus em primeiro lugar. E que procurou tanto que até que ele achou. Porque tem toda pessoa, quem procura acha. Ele procurou tanto que ele achou. E você pode ver, ele entristeceu a Deus sempre por causa de um rabo de saia. E foi um rabo de saia que acabou com a vida dele. Aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, que passa a ser a prioridade no seu coração, vai ser a sua desgraça amanhã. Vai ser isso que vai te trair, que vai te roubar o melhor da sua vida. Quando você pega o que é sagrado e dá a cães, quando você pega pérolas e joga para porcos, você pode ter certeza que, como diz aqui, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Tudo isso voltou contra ele. Tudo isso voltou contra ele. Porque ele precisava de um relacionamento, ele precisava de uma mulher, ele encontrou, ele teve, uma pior que a outra, só que essa foi a pior de todas. Essa sim veio para acabar com tudo mesmo. E ele mereceu. Porque quando ele devia estar focado nas coisas certas, nas coisas de Deus, fazendo o que Deus o mandou fazer, ele estava lá. O país estava lá, o povo estava lá, jogado, a obra de Deus, as coisas de Deus jogadas, e ele lá, fazendo gracinha, brincando com a Dalila, e achando que aquilo era uma brincadeira mesmo. Que a Dalila era aquela pobre, inocente, coitadinha,
que estava chateadinha, você não me ama, você não liga para mim, você não me conta a verdade. Fazendo chantagem emocional, ela só estava controlando a situação. 13, disse Dalila, até agora você me fez de boba, mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num pano, as 7 tranças da minha cabeça, eu prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Vê que ela fazia sempre do mesmo jeito. Ela era previsível. E ele estava vendo tudo aquilo. Só que pessoas emocionais que brincam com perigo, arrogantes no nível do Sansão, que acham que sempre tem o controle das coisas, terminam assim. São enganadas, e ele estava sendo enganado, e ele estava achando que era ele que estava controlando, ele que estava enganando ela. Ele estava sendo enganado, tinha todo um projeto por trás para destruí-lo. Tinha muitas vezes, os filisteus estavam no quarto que eles estavam deitados. Os filisteus estavam lá acompanhando todo o evento amoroso deles, porque ela não estava nem aí, ela só queria o dinheiro. O que ele significava. Porque por causa do Sansão, gente importante procurou ela. Por causa do Sansão, ela passou a existir, porque antes ela não existia. Ela vivia escondida lá em algum canto que ninguém sabia. Agora, porque o Sansão se interessou por ela, muita gente importante, como líderes importantes dos filisteus, apareceram. Mas por quê? Eles só tinham interesse em pegar o Sansão. E o Sansão não sabia disso? Que tinha inimigos para todo lado tentando pegá-lo? Sabia. E por que ele brincou com o perigo? Porque ele era arrogante, passional, bipolar, não tinha temor a Deus, brincava com o perigo descaradamente, porque ele tinha um excesso de segurança. Na cabeça dele, ele que estava brincando com ela, e ela não estava brincando com ele. Tudo aquilo era sério, e ele estava achando que não, que ele tinha o controle, era só uma mulher ali, que ele estava apaixonado. Não era nada. Então ela lhe diz, como você pode... Olha aqui, está ficando mais... Ó que dramática. Então ela lhe diz, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba. E não contou o segredo da sua força. Importunando, o tempo todo ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Você vê que, se coloca aqui, vem para cá. Uma situação está te importunando, você está a ponto de morrer, significa que isso não te dá, você não tem um pingo de paz. Está um inferno, uma desgraça. E você permanece nisso? Eles nem eram casados. E aquilo era um inferno. E ele continuou nisso. Estava na cara, Deus estava mostrando para ele, saia disso, Sansão. Ele não tinha paz, ele não tinha alegria, ele não tinha sossego. Ele estava a ponto de morrer. O que a Dalila trouxe de bom para o Sansão? Nada. Como é que foi a vida depois do Sansão? Só derrota. Depois da Dalila na vida dele. A Dalila trouxe o que para o Sansão? Derrota. A vida do Sansão ficou melhor depois da Dalila? Não. Como é que foi o fim do Sansão depois da Dalila? Destruição total, o fim da vida dele. Acabou. Eu vou dizer, ela acabou com a vida dele, mas ele é que acabou com a vida dele. Porque ele que deu
alimentou aquela situação. Ele é que ficou naquela situação. Ele tinha a perder. Ela não. Ouça Deus, porque essa palavra não veio por acaso. Eu nem tinha essa mensagem para pregar, para falar a verdade. Eu desci na terça-feira para gravar, eu tinha uma outra ideia na cabeça. Deus me levou para cá. Se me falasse que eu ia pregar sobre isso aqui, eu não ia pregar. Se falasse que eu ia pregar hoje sobre isso aqui, eu não ia pregar, porque na minha cabeça eu não tinha isso na cabeça. Deus disse, é isso aqui. Tem alguém, tem gente que precisa ouvir. É gente que Deus está dizendo, você está envolvido em uma encrenca. Saia disso enquanto você tem chance. Porque pode ser que quando você quiser sair, seja tarde demais. Tem gente envolvida num relacionamento como o de Dalila aqui. Tem gente agindo como Sansão. Tem gente que precisa. Eu preciso de alguém, eu preciso ter alguém. Ai, gente, eu preciso. É que a gente tem na cabeça. Ai, eu quero ser feliz. Essa é boa, eu quero ser feliz, não importa com quem. Você vai ser feliz, não importa com quem. Essa história é boa. Eu vou ser feliz, não importa com quem. Desde quando ter alguém é sinônimo de felicidade? Pode ser sinônimo de desgraça, de inferno, de tristeza, de amargura, de você todo dia dizer, se eu fosse sozinho. Pior do que estar só é ter alguém que te importuna, tira a sua paz. Pior do que estar só é ter alguém do seu lado que não veio de Deus, que não é bênção, que não traz paz, que não tem nada que você possa querer ou admirar. Mas eu preciso de alguém. E os cristãos deveriam ter maturidade para entender e parar com essa mentalidade mundana. Eles se envolvem em amizades que só sugam, só atrasam, e Deus está dizendo, se afasta dessa pessoa que não é uma boa influência na sua vida. Pessoas que chegam na vida da gente só para sugar, só querem sugar. Bispo, mas nós temos que ajudar. Você tem que ajudar, você tem que estender a mão, fazer isso e aquilo, mas tem que ter limite. Porque tem coisas que, quando aquilo deixa de ser bênção, não acrescenta mais nada, Deus não está naquilo. E mais uma coisa. Tem pessoas que, por mais que você diga a elas o que elas têm que fazer, elas são negativas e elas são carentes. Pessoas negativas e carentes, você tem que colocá-las no lugar delas. Negativas e carentes. Elas sempre vão querer mais e mais e mais e mais. E se você não colocar um limite, elas vão sugar você. E sabe por que tem tantas pessoas negativas e carentes? Porque tem pessoas que continuam alimentando esse negativismo e essa carência. Porque se tivesse pessoas que chegassem para elas e dissessem, o seu problema é que você é negativo, você é carente, você se faz de vítima, foi a única maneira que você encontrou para existir, e eu quero mostrar a você, dessa maneira você não vai frutificar, e eu não vou continuar alimentando a sua carência e o seu negativismo. Não vou. Se você decidiu viver com autopiedade, não espere que eu nutra isso em você. Eu não vou nutrir isso em você. Não eu. Você não vai me controlar. Porque toda pessoa negativa e carente, ela aprendeu a existir de uma única maneira. Chantagem emocional. Choro. Se faz de vítima. Porque ninguém me entende, ninguém me ama. Porque eu tive uma infância ruim. Porque ninguém se importa comigo. Eu sou feia. Você é mesmo. É mesmo. Eu tenho
orelha de abano! Tem mesmo. O meu nariz é grande mesmo, admita. Olha no espelho, ainda bem, isso é grande mesmo. Bispa, eu não vou mentir para ela. Não vou mentir para ela. É a realidade, então encare a sua realidade. Ou você aprende a se amar com a orelha que você tem, ou ora a Deus para preparar uma cirurgia, conserta. Pronto. Ou você aprende a se amar e encontra outros valores, ou aprende a conviver com o seu nariz, gosta dele, ou ore a Deus para ele preparar uma cirurgia, conserta o nariz. Sem drama, gente. Sem drama. E muitos pais alimentam isso nos filhos. Eu já contei aqui, o Fer já foi gordinho. De chegar e dizer, eles estão me chamando de baleia assassina, saco de areia, que eu sou gordo. Você é gordo mesmo, filho. Você precisa tratar isso aí. O Osmar muitas vezes olhou para mim e falou, eu estou gordo. Está gordo? Meu cabelo está grisalho? Está grisalho. Não vou falar. Não, querido, você está tão magé. Esse seu tanquinho. Está uma bola de pilates. Não vou alimentar a autopiedade em ninguém. Eu não quero pessoas fracas. Se você decidir ser fraco, isso é uma escolha sua, mas vai ser sozinho. Sozinho. E as pessoas tendem isso. Tendem a mentir para as outras. E o outro não sabe ouvir a verdade. Você vê, ó, é uma coisa que vai puxando outra. É o pai, ou a mulher, ou o marido, ou o amigo, ou a amiga, que não sabe, ou mesmo a igreja, o obreiro, que não fala a verdade, porque não tem coragem, porque é covarde. O outro nunca ouve a verdade, porque as pessoas já dizem, ele não tem estrutura para ouvir a verdade. Então não vai ter nunca. Nunca. Se você não estimular as pessoas a fortalecerem o seu emocional, mostrando para elas, ó, dessa maneira não adianta, você não vai me controlar. Chorinho, dando piti, fazendo gracinha, inventando dores e crises, você não vai me controlar. Ouviu o que eu estou falando? Você quer continuar fazendo a sua gracinha, vai ficar sozinho. Vai ficar sozinha. Eu não vou alimentar isso em você. Não vou. Mas muitos cristãos alimentam dos filhos, alimentam do relacionamento, alimentam de todas as maneiras. Por quê? Existem pessoas como Dalila, porque existem pessoas como Sansão. Um alimenta no outro aquilo que não presta. E é exatamente isso. Se você alimentar no outro aquilo que não é bom, ele não tem por que mudar. Ele não tem estímulo nenhum para mudar. E assim por diante. Abre isso aí, leva para tudo quanto é lugar. No seu trabalho, você tem que ser verdadeiro. E tem que ser uma pessoa firme. O mundo, cada dia que passa, está cheio de gente dodói, gente fraca, e gente imatura, infantil. Porque ninguém quer ouvir a verdade, não quer encarar a verdade. Aí um mente para o outro, outro bajula o outro, alimenta aquela autopiedade, alimenta aquele emocionalismo.
mantém relacionamentos que estão matando. Se um relacionamento só suga, você tem um amigo, uma amiga que te suga, está te deixando mal, está igual o Sansão, estou a ponto de morrer. Por que você não corta? Você tem um relacionamento amoroso, um namoro, você nem casou com essa criatura, e você já está a ponto de morrer, com a manipulação, com o inferno que está. Por que você não corta? Ah, e agora eu estou casado. Faça simplesmente, tem um papo sério. Aqui dentro, se você quiser agir à base de emocionalismo, sentimentalismo, você não vai me controlar. Eu sei exatamente. Se você quer falar comigo com maturidade, eu vou te ouvir. Você quer fazer gracinha, chorinho, birrinha, estou fora, vai ficar chorando sozinho, sozinha. Ninguém, você nunca me amou. Pensa o que você quiser, vai ficar sozinho. Eu não vou alimentar isso em você. Eu não vou. Não alimente isso em filho, não alimente isso em relacionamento, porque no final você não vai aguentar. Eu não vou alimentar um negócio que eu não vou tolerar depois. Não vou tolerar. Talvez muitos de vocês hoje estão com um fardo nos ombros. Mas por quê? Quando tiveram chance de sair, não saíram. Como Sansão. Tinham consciência que aquilo era um enrosco, entraram do mesmo jeito. E agora continuam alimentando da pior maneira. Todo o sentimentalismo, emocionalismo, todo aquele controle. Você sabe que tem um controle emocional ali. Você sabe que tem todo um drama. Uma chantagem emocional é feita o tempo todo e você não coloca um limite. Você sabe que aquela pessoa aprendeu a existir daquela maneira, de uma maneira mimada, desequilibrada, e você continua dando munição para ela? Alimentando aquilo? Não reclame depois. E certamente tem gente aqui, porque senão Deus não ia insistir tanto comigo. Eu não só gravei 2 programas falando sobre isso, como tive que pregar hoje aqui. E hoje quase que não deu para ouvir, que estava muito difícil de eu conseguir fazer essa reunião. E foi até o fim. Eu tinha que vir e tinha que falar desse assunto. Quem será? A Dalila ou Sansão? Ou os manipuladores? Ou os que estão a ponto de morrer? Está morrendo já. Mas continua alimentando os caprichos de alguém e aceitando a manipulação de alguém. Deve ter alguém aqui num relacionamento que Deus está dizendo: saia disso, isso é um enrosco para a sua vida, isso é um problema para a sua vida, saia enquanto você tem chance. E eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que Deus está dizendo: saia disso enquanto você tem oportunidade, porque chegarão dias que você vai ter pânico, desespero e vai dizer: eu tive chance de me livrar desse problema e eu prossegui conscientemente. Conscientemente. Dias vêm por aí que, se você não tomar uma atitude agora, você não vai ter uma outra oportunidade. Saia enquanto você tem oportunidade. Quando uma coisa não vem de Deus, ela não está sendo bênção agora, e você certamente está ouvindo essa palavra e sabe dentro de você, você não está em paz, você está aflito, você está inquieto, você não tem alegria, e do dia que a Dalila entrou na sua vida só decaiu. Falta um tico para você acabar de perder um pouco. Aqui, ó, nesse momento aqui, ó, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ele tinha que ter botado um ponto aqui.
Dalila, minha filha, vai procurar a tua turma. Cansei. Minha filha, vai ter o piti em outro lugar. Comigo, não. Não quero, eu vou morrer, então pode morrer. Eu vou me matar, então pode se matar. Aliás, toda pessoa que diz que vai morrer, vai se matar, não se mata. Pode ficar em paz. Não se mata. Se falar, vou morrer, eu não vivo sem você. Para começar, uma pessoa que fala, eu não vivo sem você, já está mentindo. Porque se ela teme a Deus, isso é história, é conversa fiada. Porque uma pessoa que tem amor por si mesmo, jamais vai dizer, eu vou morrer, se eu perder você. Se ela tiver amor por ela, amor a Deus e amor por ela, fez drama, caiu de joelhos, aí já pode deixar mesmo, deixa mesmo. Aí já pode abandonar, não tem, já é um caso grave. Porque uma pessoa que ela não tem dignidade, ela não tem respeito por ela, você pode ter certeza que ela não vai ter respeito por você. Escuta o que eu estou dizendo, eu tenho experiência com gente. Toda pessoa que ela vai às últimas consequências para controlar uma pessoa, ela também vai às últimas consequências para trair aquela pessoa. Escutou o que eu estou falando? Todas as pessoas até hoje, que chegaram até mim, que um dia ameaçaram até dar cabo à vida, e caíram de joelhos dizendo que ia morrer por causa de um relacionamento, traíram e enganaram. Se tem alguém aqui que já fez isso e não traiu, beleza para você até hoje, mas as que chegaram até mim já fizeram isso. Não me deixe, eu vou morrer. Recupera numa rapidez. Mas você não precisa ver a rapidez que elas recuperam. Num dia cai de joelho, no outro dia está traindo. Não faz muito tempo eu vi isso acontecer. Num dia caiu de joelho, eu vou morrer. No outro dia estava unindo com o inimigo. Porque pessoas sérias, elas têm respeito por elas. Por Deus e por elas. E aconteça o que for, elas não descem essa indignidade. Porque ela tem Deus. E ela tem respeito por ela, tem amor por ela. E ela sabe que ninguém vai amar uma pessoa que não tem amor próprio, respeitar alguém que não tem respeito por si mesmo. Jamais. Ele estava a ponto de morrer. Mas não fez nada. Sabe quando uma coisa está te matando e você não faz nada? Está roubando a sua energia, roubando a sua alegria, roubando a sua paz, roubando as suas bênçãos, roubando de você, e você não faz nada. Você está a ponto de morrer e não faz nada. Do dia em que a Dalila entrou na vida do Sansão, ele só perdeu. Sabe quando uma pessoa entra na vida da outra só para tirar dela? E se ele tivesse saído desse relacionamento aqui no versículo 16, ele não teria terminado cego, com algemas de bronze, numa prisão, rodando um moinho. Ele teve a chance. Faltava pouco para ele ser destruído. Pouco. E ele teve chance. Deus foi dando chance para ele. Por isso, quando ele já estava a ponto de morrer, ela cansou, porque é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele só mata, rouba e destrói. E ele vai minando as suas forças. Ele usa de uma situação para minar as suas forças. Para minar você. Para sugar de você. E ela foi sugando tudo dele. Ele foi decaindo, foi enfraquecendo, está aqui nitidamente morto na fé, totalmente sem vida, sem visão, sem espírito, fora do propósito, fora da direção, fora de tudo que era bom para a vida dele. Ele estava trocando tudo que era bom, tudo que Deus tinha com ele, o relacionamento dele com Deus, por causa dessa paixão, desse sentimento que veio na vida dele para arrasar com ele.
A Dalila nunca foi mulher para ele, não era mulher para ele, não era um relacionamento para ele, como tem um monte de gente envolvidos com relacionamentos que não vieram de Deus, não são bênçãos, não entrou como bênção, e nunca foi bênção e não vai ser bênção. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Puxa, ele sabia do quanto Deus tinha com ele. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Você vê o tanto que ela era perversa mesmo, fria, sem nenhum sentimento bom por ele, nada de bom ela tinha em relação a ele, era uma aproveitadora. Aqueles relacionamentos que vêm só para aproveitar, para tirar de você. Ela pegou a sua prata, fez ele dormir no colo, ela o chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Pela 4ª vez, ele acordou do sono e pensou, acordou e pensou: sairei como antes e me livrarei. Que é o que muita gente, após ouvir tantas vezes a palavra de Deus, ele acha, na cabeça dele, ele vai se livrar dessa vez também, ele já ouviu. Eu dou um jeito nisso. Ele pensou: sairei como antes e me livrarei. Quer dizer, tudo como eu me livrei das outras vezes, vou me livrar agora. Na verdade, você vê que ele, por fim, na pressão, o sentimento, a cegueira, a distância de Deus, fora de propósito, devia estar cuidando das coisas certas, cuidando do povo, cuidando do país, estava lá, no lugar errado. É isso aí, igualzinho Davi. Em vez de ele ter ido para a guerra, ficou no palácio. Pegou um problema que durou as consequências anos da vida dele. Só que o Davi ainda se arrependeu, teve chance de recomeçar. E esse aqui não teve, porque ele vacilou demais. Você vê que não foi só agora. Fazia tempo que ele vinha brincando com as coisas de Deus, ignorando a palavra de Deus. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Acabou a vida dele. Acabou Sansão. Este homem era temido em todo Israel, temido pelos filisteus, pelos inimigos. Sua fama corria. Agora ele virou um objeto de zombaria. Ele ocupou um posto muito importante. Ele tinha um destino brilhante. Deus tinha muito com ele. Mas quando uma pessoa desrespeita as coisas de Deus, dá o que é sagrado aos cães e atira pérolas a porcos, aquilo vai voltar contra ela. Ele colocou a Dalila, o estar com a Dalila, uma prioridade. Quando Deus deveria ser a sua prioridade, o chamado dele, o propósito da vida dele deveria ser a prioridade da vida dele. E quando você faz isso com a sua vida, você acaba com ela. A partir do momento que ele, ao invés de estar lá no lugar certo, fazendo o que era certo, que Deus o criou, gerou, ele foi gerado para ser, ele estava lá, perdendo tempo, jogando vida fora,
fazendo gracinha, brincadeirinha, conversinha fiada com a dona Dalila. E ela só queria a prata, só queria enganá-lo. Ela se sentiu importante, porque líderes, homens importantes, passaram a lidar com ela. Ele só era uma escada, uma oportunidade dela se dar bem na vida. Ela não tinha nenhum respeito por ele. E ele mereceu isso aqui, porque ele foi pegar. Ele viu, Deus mostrou, Deus lutou para livrá-lo. Mas a inconsequência, negligenciou as coisas de Deus, negligenciou o chamado, negligenciou a relação dele com Deus. Quando você negligencia o que é sagrado, isso vai voltar contra você. Quando você dá o que é sagrado aos cães e atira pérolas a porcos, isso vai voltar aqui, ó, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele foi despedaçado. Porque ele tinha algo sagrado. Ele foi contar a ela um segredo que era dele com Deus, com o Espírito Santo. Ele abriu coisas. Ele colocou a vida dele nas mãos dela, quando a vida dele deveria estar nas mãos de Deus. Olha, gente, eu penso que essa palavra nos ajuda de todas as maneiras. Deus quer um povo maduro, tem o forte e tem o fraco. E a Bíblia nos chamou para agir de forma forte, trabalhar nossas fraquezas, não continuar alimentando e nem alimentar nos outros. O meu trabalho, o seu trabalho é ajudar quem precisa, mas não alimentar a autopiedade nos outros. Pessoas negativas e carentes, elas não querem mudar, e elas querem continuar daquela maneira, e elas querem encontrar alguém que alimente isso nelas, e quem é de Deus não faz isso. Não faz. E quem é de Deus de verdade, se posiciona com força, tem um posicionamento forte, firme, quando está diante de uma situação que ele sabe que Deus não está naquilo. Ele passa por cima de emoções, sentimentos, e ele faz o que ele tem que fazer. A prioridade dele é Deus. Ele não entrega o que é dele, o que é sagrado. Ele não joga para cães. Ele não pega algo precioso e joga para porcos. Que o Senhor está falando aqui de gente que não valoriza, que não está nem aí, que não tem respeito nenhum, que não está nem aí, com nada. Olhe para a sua vida, analisa se você é o Sansão, se você é a Dalila, se você está em algo parecido, num relacionamento que só suga, que Deus não está. Se você é uma pessoa com essa tendência manipuladora, controladora, chantagem emocional, mas diz que tem Deus. Deus não está nisso. Se você tem algo de Deus sagrado, e você ao invés de estar usando a sua vida para aquilo que é devido, para aquilo que você foi chamado, você está desperdiçando com algum relacionamento, em alguma situação irresponsável, isso não vai terminar bem. Se você está colocando algo no lugar de Deus, isso vai virar contra você. Tudo que você coloca no lugar de Deus, vira contra você. Ele trocou tudo que ele tinha por aquele relacionamento estúpido. Pois ela, no final, tudo virou contra ele, ela o traiu, ele não queria ficar sozinho, não é? Não ficou sozinho do mesmo jeito? Ficou. A maior luta do Sansão é para não ficar sozinho. Ele ficou sozinho. Sozinho, só que agora cego, algemado, não tinha força, era um homem comum, rodando um moinho na prisão e servindo as pessoas zombando dele. Acabou a vida dele. Onde é que estava a Dalila? Ele trocou tudo para ficar ali com a Dalila. Onde é que estava a Dalila no final? Dalila não aparece mais, depois que ele não era, que ele teve os olhos furados, foi preso, passou a girar um moinho. Acabou, Dalila. Essa amizade,
aquele amigo, aquela paixão, aquela pessoa que morria, faço tudinho por você, tudinho faço. Tudo faço por você. Onde é que está? Onde é que foi parar? Ele ficou sozinho do mesmo jeito. Qual foi o fim dele? A vergonha. Por que ele teve aquele fim vergonhoso? Porque ele brincou com o pecado, brincou com o perigo, arriscou na carne, negligenciou o seu chamado, o seu propósito de vida, sua relação com Deus, foi irresponsável, teve oportunidades várias de tomar uma decisão e manteve aquilo que estava roubando dele, que ele não tinha prazer, que ele estava... Uma pessoa que está a ponto de morrer numa situação, significa, se ela está a ponto de morrer, é que ela está triste, infeliz, ela está angustiada, aquilo está acabando com ela. E por que ele não tomou uma decisão? Porque era uma cadeia que o prendeu e ele não se posicionou. Ele tinha que ter colocado mais força. A gente tem que ser mais forte quando estamos diante de algo que nós sabemos que chegou à nossa vida para nos arruinar. Ele tinha que ter sido mais forte. Você tem que ser mais forte que o homem forte, mais forte que o diabo, mais forte que os seus instrumentos, mais forte que a manipulação, mais forte que algum chantagista emocional. Você tem que ser mais forte e tem que mostrar. Você não vai me controlar. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Você não vai me controlar. Então, todo cristão tem que aprender. Maturidade. Isso é uma palavra de maturidade, de despertamento. Mas eu gosto dela, eu gosto dele. E daí? Tome uma decisão para o bem da sua vida e pronto. Bispo, não pode ser assim, é desse jeito, é assim que a Bíblia ensina, minha gente. E pessoas inteligentes seguem a palavra de Deus. Quando um negócio não funciona, tome uma decisão enquanto você tem oportunidade. Quando um negócio só suga, uma situação só suga de você, tome uma atitude enquanto você tem chance. E é isso que Deus está falando aqui. Faça o que é preciso, não o que as suas emoções pedem, não o que a sua carne pede, o que é preciso, faça. Tenha coragem para falar o que é preciso e fazer o que é preciso. E colocar um ponto final numa coisa que entrou pelo mal, colocado pelo diabo, para arruinar com a sua vida. E que só o Sansão podia botar um ponto final naquilo. Como só você pode botar um ponto final numa situação que está só roubando de você e não está acrescentando nada. Coloque-se em pé, por gentileza. Com a mão no coração, reflita um momento. Ore ao Espírito Santo, porque é uma oração que ninguém pode fazer por você, porque só você é que sabe o que acontece com você, então só você pode falar com Deus abertamente, se abrir, rasgar seu coração para Jesus, para o Espírito Santo e dizer, me ajuda, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui com certeza para falar comigo, para me salvar, para me livrar. Se você está num relacionamento que só te suga, é igual outro dia alguém falou assim, alguém atendeu um casal, lá no interior, um dos nossos pastores atendeu um casal, o que aconteceu? O que acontece? Eles tiveram um desajuste, uma coisa. Eu não sei se ele chegou a traí-la, o quê, ou chegou perto, não lembro desse detalhe. Eu sei que a mulher não larga,
mas todo dia joga na cara do homem aquilo. Uma coisa eu vou dizer, eu luto pelos relacionamentos permanecerem. Só que é o seguinte, se você decide perdoar uma pessoa, ponto final e siga o seu caminho. Agora, se você vai viver num relacionamento, você não quer separar, mas 24 horas por dia, você joga na cara daquela pessoa. Você me fez isso, olha o que você fez, olha a nossa vida, está por causa disso. Isso é um inferno, isso não é vida. Alguém tem que ter firmeza, coragem para dizer, basta. Basta. Se for para ficarmos juntos, finish. Acabou. Fim. Ponto. Se tocar mais nesse assunto, tô fora. Ai, é que ela ficou ferida. Bom, peraí, o que você quer? Você quer manter ou quer separar? O que você quer? Não dá para ter as duas coisas. Viver junto no inferno. Isso é louco, isso é estúpido. Qualquer pessoa que me procurasse para falar uma coisa dessa, eu ia dizer, peraí, então para que você ficou com a criatura? É a família, eu queria manter a família. Ah, você quer manter a família? Ah, que lindo, estou realmente muito tocada. Então cale a sua boca. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Deixa o passado, minha filha. Ó, meu filho, você quis perdoar essa mulher? Agora joga na cara dela que isso e aquilo. Quis perdoar esse homem? Agora joga na cara todo dia. Ou você perdoa, ou você saia desse relacionamento. Porque essa ladainha que de vez em quando chega, é por causa da família. Que família? Que respeito está tendo pela família? Uma casa que é um inferno, briga todo dia, porque você me traiu, eu estou passando por isso porque você me traiu, Deus me livre, então peraí. Alguém tem que ter um posicionamento aí, ou você para e perdoa e deixa o passado, ou eu não fico numa coisa dessa. Eu não sei por que as pessoas depois, as pessoas ficam lá, porque o meu relacionamento, meu casamento, porque não, o diabo, que diabo? Cadê o diabo aí? Cadê o diabo? Ô, criatura, eu não estou vendo capeta aí não, eu estou vendo o seguinte, pessoas imaturas, controladoras, emocionais, que dizem que querem uma coisa, mas faz outra. Eu estou vendo um que é fraco e não bota um limite. Por quê? Peraí, você quer ficar comigo e vai me jogar na cara isso aqui? Não vai jogar na minha cara coisa nenhuma, não. Alguém tem que ter essa posição dentro de casa. Peraí, então vamos manter o relacionamento. Então na minha cara você não vai me jogar isso mais não. Acabou. Sabe por que tem gente que joga na cara do outro? Porque o outro não tem firmeza nenhuma. Porque o dia que parasse e dissesse assim, chega, acabou. Na minha cara você não joga mais passado. Ou você me perdoa, ou então estou saindo. Bispo, o que você está dizendo? Sim, estou dizendo e assina embaixo. O que não pode, são dois imaturos dentro do mesmo lugar, um mais fraco do que o outro, um que se aproveita da fraqueza do outro, o outro que cada dia que passa alimenta mais aquela culpa, eu acho que eu tenho que passar por isso mesmo, eu sou culpado mesmo, eu mereço, peraí, a culpa é do capeta, a condenação é do diabo, desde quando que eu vou viver carregando uma culpa na minha vida? Então, tanto o que perdoou deixa para lá, como aquele que foi perdoado, tem que agora assumir uma postura de quem foi perdoado. Agora tem gente que ele aprendeu a abusar do outro.
Ele controla o outro. Toda vez que ele quer tirar alguma coisa do outro, ele parte para esse lado. Olha o que você está fazendo comigo, você já me traiu. O errado aqui dessa casa é você, porque você me traiu. Peraí, você não me perdoou outro dia? Eu estou me fazendo entender ou não? Senão eu começo o culto de novo, vamos sentar. Peraí, você me perdoa ou não me perdoa? Você está vendo a manipulação? É uma manipulação. A pessoa perdoou. Te perdoei, vamos viver agora. Ai, lua de mel, uma nova lua de mel. Nós estamos em lua de mel. Agora ele me desagradou. Você me traiu. Eu estou passando por isso por sua causa. Ué, mas eu não tinha me perdoado. Agora mesmo a gente estava ali no bem bom, uma vida boa, coisa. Agora esqueceu tudo. Não me perdoa mais. Como é que é? Eu fico com que pessoa? Aquela que agora mesmo estava ali, eu te amo, meu amor, eu te perdoei, isso é tudo na minha vida. Ah, você me traiu. Você não faz o que eu quero, então você me traiu. Isso é manipulação. Eu não sei se você está me entendendo, eu estou me fazendo entender, se eu estou sendo bem clara. Que é isso? Errou? Não, eu não tenho estrutura para isso aqui, ok. Aí é outra coisa. Não, eu quero, então você quer. Acabou, passado. Acabou. Porque senão isso é um inferno. Você acha que Deus vai abençoar um lar desse? Não abençoa, não dá certo. E as pessoas, muitas aprenderam a existir dessa maneira, igual a Dalila, igual muitas, só aprendem a controlar a situação. Quando você me desagrada, eu tenho que me fazer de vítima, pobre coitado, e trazer, jogar na sua cara os seus erros. Está errado essa pessoa. Mas sabe para mim quem é o pior? É quem aceita. Sabe por que tem pessoas que manipulam situações e fazem isso? Porque tem quem aceita. Ouviu o que eu falei? Porque tem quem permite que o outro se aproveite dele, aproveite das fraquezas dele, aproveite dos erros que ele cometeu no passado. Por que existe pessoas, esse jeito, esse tipo de pessoa? Porque uma estimula na outra. Uma dá munição para a outra. Alimenta na outra. Porque a primeira vez que alguém jogasse na cara o passado, que já, de acordo, num acordo ali de volta, já tinha sido esquecido e perdoado, se a primeira vez que aquilo tivesse sido feito, tivesse sido cortado, e um limite tivesse sido colocado, aquilo não tinha prosperado, estendido, esticado. Mas acontece que assim, cada um, por suas carências, aprendeu a existir, contando o quanto é mártir e perdoou tantas traições, tanto isso e aquilo, e o outro também aprendeu a existir, contando o quanto que já errou e quanta culpa carrega. Vamos libertar? Vamos libertar? Pelo amor de Jesus, porque Jesus não está em nenhuma dessas situações. Nenhuma delas. Eu vou existir contando o quanto sou uma pessoa sofrida. É a maneira que eu achei para existir. Fui traída. Olha, eu perdoei, você não sabe o que foi feito comigo. O outro, eu já fiz muita coisa errada. Muita coisa errada na minha vida. E aí pronto, ele existe dessa maneira que ele fez. Então tá bom, vamos largar o passado. Se a pessoa contar 2 vezes para mim as coisas erradas que ela fez, na segunda eu vou dizer para ela, chega, você já me contou uma vez. Eu já sei, está perdoado. Segue seu caminho. Limpou sua vida. Porque eu vou saber que ela está lutando, ela é carente também, ela está lutando para existir daquela maneira.
E se uma pessoa vier de novo, falar tanto, eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo outro, ok, você já perdoou? Eu perdoei, então acabou. Porque se eu alimentar, se eu ouvir ela a segunda, a terceira, a quarta, eu estou alimentando esse espírito nela. Amém, gente? Você está entendendo isso? Você não deixa de fazer isso com a sua cabeça, não. Porque isso são cabeças doentias. Mentes doentes que precisam ser libertas. Pessoas emocionais que precisam ser libertas. Que encontraram a pior maneira de existir. Nós precisamos existir de forma honrosa, grandiosa, com força, que as pessoas se aproximem de nós e nos amem pela inteligência, pelo carisma, pela capacidade de superação, pelas coisas grandiosas que estamos fazendo. E não sempre a mesma coisa. Eu fui traído. Então, eu fiz muita coisa errada. Então, eu fiz. Então, você vê, né? Fiz. Agora, estou pagando, né? Estou pagando. Peraí, gente. Já não pagou, não? Tem gente que está há 30 anos pagando, não termina de pagar isso nunca. Tem que terminar de pagar. Mas, na verdade, não é isso, não. É que ele continua existindo dessa maneira. A maneira que ele atrai as pessoas é contando os erros deles. Tem que contar a vitória agora. Contar coisas grandes. Isso dá outra reunião. Acho que eu até vou começar a pregar de novo, porque eu tenho muito assunto ainda, meu Deus. Não posso parar. Não tem. Mandar entregar o jornal. Envelope. Com seus olhos fechados e o seu coração rasgado, peça para Deus abrir todo o seu entendimento e a sua visão, para que você veja tudo que você não está vendo, e que você decida nesse momento, existir de forma honrosa, gloriosa, viver uma vida abençoada, glorificada, pelo poder de Deus. Você vai ter uma mente saudável, um coração saudável, um comportamento saudável. Vai tomar decisões firmes, convictas. Não vai mais tentar existir da pior maneira, se fazendo de vítima, sempre com a cara de quem está acabado. Isso não cola, não alimenta isso nos outros. Tem gente que aprendeu a existir assim, sempre está com a cara de peixe morto, cara acabada, estou acabado, estou isso e aquilo. Para de perguntar para ele, você está bem? Você está bem? Porque ele já faz essa cara para você perguntar para ele. Não alimenta isso nessas pessoas. Quando aparecer com essa cara de que acabou, levei uma surra ali atrás, minha vida está acabada, então isso e aquilo. Sorri, como vai? Que dia lindo, fica com Deus. Não pergunta como é que ele está, não. Porque se você perguntar mais uma vez, ele vai ver que funcionou a cara acabada. Aquela cara de cansaço, de tristeza, de sofrimento, de vida dura, dura. Ele já chega na igreja. Não é isso que nós temos ensinado o povo. Nós temos ensinado, você está numa batalha, levanta o teu espírito. Não entrega o teu poder. Chega com alegria. Mantenha a alegria no teu espírito. Mas tem gente que ele já trabalha essa cara, porque alguém tem que perguntar para mim, para eu poder contar, para eu poder existir, para eu continuar alimentando a minha autopiedade. Eu não vivo sem minha autopiedade, eu amo a minha autopiedade. Não tirem de mim a minha autopiedade, é tudo que eu tenho. Eu não vivo sem essa autopiedade e autocomiseração, eu preciso dela. Não, isso é diabólico, e todo mundo precisa entender isso. Não estimule isso nos outros. E quem vive dessa maneira tem que se livrar dessa escravidão. Tem que quebrar essa cadeia. Eu quero repreender todo esse espírito que vem perturbando, cegando mentes
escravizando essas cadeias emocionais diabólicas, essas prisões. Eu repreendo agora em nome de Jesus esse espírito maligno que cega o entendimento, essa loucura, esse espírito emocional que escraviza essa vida, vai saindo da vida dela agora. Essa perturbação mental, essa carência, vai se alojando, essa autopiedade, autocomiseração, vai saindo agora, em o nome do Senhor Jesus. Essa manipulação, esse espírito emocional que leva essa pessoa a viver manipulando situações, manipulando pessoas, controlando, chantageando de forma emocional, vai saindo agora em nome de Jesus. Toda perturbação mental, toda loucura, toda mente doentia, perturbada, saia em nome de Jesus agora. Domínio mental. Você, diabo, que tem colocado toda essa perturbação na mente dessa pessoa, você tem controlado a mente dela, o coração dela, as emoções dela, saia em nome de Jesus. Esse espírito murmurador que leva ela a reclamar, a se portar como vítima, qualquer coisa chora, qualquer coisa tem reações teatrais, emocionais, desequilibradas, saia em nome de Jesus Cristo. Seja o espírito da culpa, da acusação, da condenação, saia em nome de Jesus. Esse espírito de mártir, saia em nome de Jesus Cristo. Essa perturbação, essa cegueira mental, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Repreenda esse espírito da rejeição agora, de autopiedade, autocomiseração, esse espírito da carência. Repreenda essa força diabólica, esse demônio que fica martelando na sua cabeça. Você foi rejeitado, você foi traído, você foi rejeitado, você é um coitado, você é uma vítima, você está em desvantagem, ninguém te entende, ninguém te ama. Esse demônio que fica aí batendo no seu ombro, na sua cabeça. Você não é nada, você é pequeno, você é pequena, você não dá conta, ninguém te enxerga, ninguém te ama, ninguém te respeita. Você tem que aturar isso, porque você errou mesmo. Você precisa cutucar aquela pessoa, porque ela te fez mal. Joga para ela que ela te fez mal. Fala para ela que ela te traiu. Vamos, fala, desabafa. Esse demônio que vive falando do seu ouvido, e você acata tudo que ele fala. Em nome de Jesus, diga: sai da minha vida. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e fala tudo que acontece na sua cabeça. E ordena que esse espírito da loucura, da cegueira, do desequilíbrio, saia em nome de Jesus. Seja lá o que for que vem na tua cabeça. Você é uma vítima, você está em desvantagem, você foi rejeitado, sua mãe te rejeitou, seu pai te rejeitou. Olha o capeta, olha o capeta. Seu marido te traiu, sua mulher te rejeitou. Ninguém te entende, você fez muita coisa errada, você não tem chance para você merece ser acusado mesmo. Você vai lá, acusa, vamos, acusa a fulana, porque ele te fez mal. Olha o tanto que ele te fez mal. Ninguém te entende, ninguém te ama, ninguém isso, ninguém aquilo. Bota isso para correr, sai da minha vida, demônio, em nome de Jesus. Saia da minha vida. Eu quebro essa cadeia agora. Essa cadeia diabólica, eu quebro agora, em nome de Jesus. Essa insegurança, essa carência, vai saindo da minha vida. Esse espírito carente, esse espírito da rejeição, esses pensamentos diabólicos, emocionais, saia da minha vida agora. Esse espírito da contenda, da divisão, sai da minha casa, sai da minha família. Essa opressão, essa possessão, sai agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre cada mente, cada coração, cada vida. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. E eu determino agora e declaro você liberto, liberta. Chão liberto, com uma mente saudável, o coração curado, com equilíbrio, com maturidade. Eu declaro sobre a sua vida libertação agora. Em nome de Jesus. Eu quero que você se comprometa com o Espírito Santo agora. Eu não vou mais agir da maneira que eu agia. Eu não vou mais me comportar assim. E não vou mais alimentar outros que se comportam assim. Porque se eu tenho isso na minha vida e eu não estou aguentando, é porque eu estimulo, eu alimento e eu não vou mais alimentar. Acabou. Eu não vou deixar mais ninguém colocar o fardo da culpa em mim. E eu também não vou mais colocar o fardo da culpa em ninguém. Eu não vou mais me culpar, nem me condenar, nem culpar, nem condenar ninguém. Eu não vou mais tocar nesse assunto. E a partir de hoje, a hora que alguém vir me culpar, jogar o meu passado na minha cara, eu vou botar um limite, porque acabou. O diabo não vai mais me tratar dessa maneira. Eu vou botar um limite agora. O capeta não vai mais se andar com a minha vida dessa maneira. Acabou. Acabou. Eu saio daqui equilibrado, com controle da minha vida, pronto para viver uma vida abençoada, forte, firme. Eu sou forte, eu não sou fraco. E eu não vou cair nessas fraquezas. E eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, porque tudo isso eu entendo. É porque Deus não tem sido o primeiro lugar na minha vida. É porque eu tenho entregado o que é sagrado. A minha pérola. Eu vou me voltar para Deus, porque quanto mais eu me volto para Deus, mais forte eu me torno. É isso que você vai dizer, eu vou me voltar para Deus, porque esse é o caminho. Quanto mais para Deus a gente se volta, mais forte ficamos. Tem muita gente fraca hoje, porque está longe de Deus, tem se afastado de Deus, tem estado distante de Deus. Deus não tem sido a prioridade. O Espírito Santo toma a vida de cada um agora. Controla a vida de cada um. Vem o Espírito Santo, desça sobre cada um. E que todos entendam exatamente o que o Senhor está falando e se posicione com firmeza, com autoridade e com poder. Em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro que essa cadeia já foi quebrada, que você foi liberto e que você sai daqui de uma maneira diferente, uma outra pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.